Pois então, gente, estamos aqui. Eu vou até me aproximar um pouquinho, tá, gente, com licença. Então, estamos aqui hoje recebendo com muita alegria Luana e Tamires, que vem falar, fazer uma roda de conversa sobre cidadania LGBT. Hoje é um dia muito importante para nós aqui do UNE, porque hoje estamos retornando à modalidade presencial híbrida, né? Então a gente resolveu ousar e fazer esse momento assim, ó, o mais próximo possível de uma roda de conversa. Então, talvez tenhamos algumas dificuldades técnicas que a gente vai ajeitando no decorrer, né? Mas a ideia básica é que a gente possa, de alguma forma, reproduzir um pouco essa sensação gostosa de conversar numa roda, né? De papear, de trocar experiências e refletir juntos e juntas, né? Então, eu estou aqui muito contente de estar recebendo duas profissionais maravilhosas, né? Luana Soares, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 6 intensos meses, e Tamires Pinto, que eu já ouvi falar demais, né? O seu nome se espalha por aí. Tamires é psicóloga, né? E Luana é assistente social. Vocês vão escutar a experiência de duas profissionais muito engajadas e comprometidas e que são pioneiras em um serviço que recém-inaugurou aqui em Natal, que é o Centro de Cidadania LGBT. Tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra às meninas. Pelo que eu andei conversando com ambas, elas já estão descoladas nesse negócio de falar sobre o centro e falar sobre essa temática, mas qualquer coisa vocês vão me dizendo, tá? Eu vou, enquanto isso, me organizando aqui para dar uma assessoria a vocês pelo computador. Pronto. Eu já vou conectar organizar. Ela já está apresentar. E apresentar. Boa noite. Fernanda já me apresentou, me chamo Luana. Estão me ouvindo? Sim. Tá um ecozinho, não sei se está ligado seu celular, alguma coisa. O meu? Não. Eu acho que é na sala. Pronto. Melhorou. Fernanda já me apresentou, queria dizer que é uma satisfação enorme estar aqui também. Os alunos da UniRN também são muito famosos, né? Fernanda sempre fala com muita satisfação sobre o trabalho dela na universidade. Para mim é uma satisfação também contribuir com o processo de formação profissional de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o centro, vamos nos dividir aqui, e eu vou compartilhar os slides, então eu não vou ficar vendo todo mundo, é um pouquinho ruim, mas eu vou entrar aqui pelo meu celular para que eu consiga ficar vendo vocês também, tá bem? Tem um jeito que dá para dividir, né? Mas eu não sei ainda, não aprendi essa parte da tecnologia. Pronto, o slide está aparecendo? Tá quase. Pronto, começou a aparecer. Ótimo. Então, eu vou começar aqui a fala, né? Eu sou Tamires, psicóloga da Centas, né? Sou trabalhadora do SUAS. Fazem 5 anos que eu estou trabalhando na política, né? Já trabalhei no Centro Pop, né? Para a população de rua. Também no CRAS. E agora estou nesse novo desafio, né? No Centro LGBT. E aí espero poder compartilhar com vocês algumas ideias, experiências, informações, o que a gente tem construído lá no nosso serviço. Inclusive, esse mês agora de setembro, a gente está comemorando 1 ano do serviço do Centro LGBT. Foi inaugurado no dia 30 de setembro do ano passado. Então, ainda é algo novo, é algo que ainda está em construção, que a gente ainda está aprendendo a lidar com os desafios, com as demandas, com os encaminhamentos, né?
Então, a gente preparou esses slides aqui para guiar vocês. A gente pode disponibilizar os slides no final da aula, se vocês quiserem ter o material, sem problema. A gente tem sempre compartilhado. E aí, o roteiro da nossa apresentação é esse que está colocado aí. Primeiro, vamos falar um pouco sobre identidade de gênero e orientação sexual. Depois, vamos focar um pouco na questão da transexualidade, LGBTfobia, saúde mental e população LGBTQIAP+, e depois adentrar exatamente no trabalho do Centro Municipal de Cidadania LGBT de Natal. Então, vocês são uma turma de psicologia, né? Enquanto a gente fala, eu peço que vocês vão refletindo sobre o papel da psicologia diante dessa temática, diante desse serviço, né? Como o psicólogo pode estar contribuindo e de que forma a gente deve estar atuando diante desse tema, né? Então, para começar, eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos, não sei se vocês já sabem ou não, se já ouviram falar, se ainda tem dúvidas, mas é a diferenciação entre identidade de gênero, orientação sexual, o sexo biológico e a expressão de gênero, né? Então, a identidade de gênero é como a gente, na nossa mente, pensa sobre nós mesmos. É algo que diz sobre a nossa identidade. Então, no gráficozinho aí, né, no infográfico, a identidade de gênero está ligado à mente, né, de forma ilustrativa. A orientação sexual é sobre com quem a gente se relaciona, tá ligado aí com o coração, por quem a gente se sente atraído. Então, tá ligado ao coração. São coisas diferentes que, às vezes, a gente pensa que é igual ou acha um pouco confuso, mas temos essa diferença, né? O sexo biológico, que aí vai ser algo definido por uma questão genética, hormonal, características, né, sexuais, secundárias, tudo mais. E aí vale a pena lembrar que esses fatores, eles são independentes entre eles, né? Então, o sexo biológico, a identidade de gênero, a orientação sexual, ela não vai seguir um padrão, vai variar entre cada sujeito. E a expressão de gênero, a forma como a gente se apresenta para a sociedade, né? Como a gente se veste, como a gente se coloca dentro do que tradicionalmente na sociedade é considerado algo próprio do masculino ou do feminino, né? Ou do não binário. Pode passar, Luana. Então, para a gente detalhar mais um pouquinho. Então, o sexo biológico, né? Quais são as opções, Tamires? O sexo biológico pode ser o sexo masculino, né? O macho, pessoas que nascem com características biológicas predominantemente masculinas. O sexo feminino, né, fêmea, pessoas que nascem com características biológicas predominantemente femininas. E o intersexual, pessoas que nascem com características masculinas e femininas relacionadas a alterações cromossômicas, hormônicas ou genitais. Então, esse daqui é o campo, né, do sexo biológico. Pode passar. E o campo da orientação sexual. Então, podemos ter o heterossexual, as pessoas que se sentem atraídas fisicamente ou emocionalmente por pessoas do gênero oposto. O bissexual, pessoas que se sentem atraídas fisicamente ou emocionalmente por pessoas de ambos os gêneros. Homossexual, pessoas que se sentem atraídas fisicamente ou emocionalmente por pessoas do mesmo gênero. Pode passar, Luana. Temos ainda aqui o assexual, pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, independente de orientação sexual ou de identidade de gênero. O pansexual, pessoas que sentem atração sexual, romântica ou emocional em relação a pessoas, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, esse aí é o campo da orientação sexual, né? Tem
uma infinidade de outras variações. A gente está usando aqui as que são mais comuns, né? Até as que compõem a sigla do LGBTQIAP+, né? Mas lembrando sempre que não estamos limitando. A experiência da sexualidade, né, vai ser sempre múltipla e diversa, a gente nunca vai conseguir fechar totalmente. E aí agora o campo da identidade de gênero. Homem ou mulher cisgênero são as pessoas que se identificam com o gênero que foi designado no nascimento. Homem ou mulher transgêneros são pessoas que se identificam com o gênero oposto ao que foi designado no nascimento. Então, pode ser um homem ou uma mulher cis, a que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído, ou um homem ou uma mulher trans, a que não se identifica, né, com o gênero que foi designado no seu nascimento. Então, a gente costuma utilizar essas siglazinhas, né, para quem já conhece esse universo, é comum já ver o homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans. E aí o não binário são pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros e não seguem esse padrão binário de masculino e feminino que é imposto socialmente. Também são chamados de pessoas queers ou pessoas agêneros, né? Tem algumas variações aí na nomenclatura. Pode passar, Luana. E aí temos a expressão de gênero, esse outro campo é da expressão de gênero. A expressão de gênero ela é observada através de aspectos como a aparência física, o vestuário, o comportamento, a interação social e a linguagem. Retrata os estereótipos de gêneros estabelecidos na sociedade sobre o que é masculino e o que é feminino. Na expressão de gênero andrógena ou não binária, a aparência física, o vestuário, o comportamento, a interação social e a linguagem não se referem marcadamente ao gênero masculino ou feminino. Um exemplo disso é o uso dos pronomes neutros na linguagem, né? Uma pessoa não binária, que eles usam, né? O é no final, ou usam com um X, né? Com um arroba, como uma forma de tornar nossa língua portuguesa mais neutra, menos marcada nesse campo aí do que é masculino ou feminino. Então, esses pontos aí que eles estavam no bonequinho, eles são campos que têm a ver um com o outro, logicamente, com a nossa diversidade sexual, mas que eles independem entre eles. Então, pode ser uma mulher cisgênero, homossexual, mas que sua expressão de gênero se aproxima mais do que é tido na sociedade como masculino, ou uma expressão de gênero que é tida na sociedade como andrógena, não binária. Então, é algo que vai se combinar de múltiplas formas, né, em cada pessoa, respeitando essa ideia de que somos diversos, né? De não a ideia de que somos todos iguais, mas pelo contrário, de que somos todos diversos, todos diferentes. Pode passar, Luana. Eu vou dando uma olhadinha no chat já, pessoal. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha que eu posso passar a fala, certo? Luana respondeu já algumas coisinhas aqui no chat. Eu vou continuando. Então, vamos falar um pouco sobre a transexualidade, né? Que é um tema que algumas pessoas ainda não estão tão acostumadas a tratar, às vezes ainda não conhecem, né? Tem uma questão conservadora em torno dessa temática, né? Um conservadorismo político, religioso, né? Então, é algo que a gente precisa parar mais para pensar, parar mais para a gente estudar e saber, né, respeitar o outro. Então, uma perguntinha que já é conhecida e muito utilizada entre nós: como você gostaria que eu te chamasse? Então, quando a gente lida com uma pessoa trans, né, ou uma pessoa não trans também, a gente sempre pergunta a ela como que ela gostaria de ser chamada. Então, usar o nome social é uma forma de demonstrar respeito, apoio, aceitação às pessoas trans. Além disso, devemos tratar as mulheres trans no feminino e os homens trans no masculino.
Então, isso é algo muito importante para as pessoas trans, né? Terem o seu nome social respeitado, o nome com o qual elas realmente se identificam, se sentem bem ao ser chamadas dessa forma. Então, é algo violador quando a gente não respeita, né? Segue o nome civil em detrimento do nome social. Isso é uma forma de violar, é uma forma de não legitimar essa identidade. Então, é algo muito importante, uma perguntinha que a gente não deve esquecer, né? Não só lidar com pessoas trans, com todo mundo, que todo mundo tem direito, né, de ser chamado da forma que gosta, né, que se sente bem. E todas as pessoas trans, elas desejam fazer a hormonização? Não. A decisão pela hormonização, ela é individual. Algumas pessoas trans não têm interesse no uso dos hormônios, né? Passa para o próximo, Luana. Então, o que é esse processo, né, de hormonização? Lá no Centro LGBT, nós somos divididos no centro, a parte mais psicossocial, e o ambulatório para pessoas trans. E aí o pessoal do ambulatório, eles são profissionais da saúde, que eles vão fazer parte do acompanhamento desse processo transexualizador, que consiste na administração de hormônios a pessoas trans, visando a feminilização ou a masculinização das características, de acordo com a identidade de gênero de cada um. Então, a hormonização, ela apresenta alguns riscos à saúde, né? Por exemplo, a fadiga, ansiedade, depressão, trombose, é algo que vai mexer com o funcionamento do corpo, né? Então, por isso é tão importante que seja feito esse processo com o acompanhamento médico, o acompanhamento de saúde adequado. Antes, né, a gente não tinha essa opção aqui em Natal, no RN, de ter um ambulatório para atender as pessoas trans que desejavam fazer a hormonização. Então, é muito comum as pessoas trans que já utilizavam os hormônios por conta própria, né? Então, por experiência de uma amiga que já usou, de alguém que já deu orientação, ou pesquisa na internet, né? E faz uso dos hormônios por conta própria, né? Em busca de desenvolver essas características, né? Que para a pessoa será mais agradável, a pessoa vai se identificar mais. Mas aí a gente sempre ressalta a importância de estar procurando acompanhamento de saúde, né? Principalmente agora que a gente tem essa oportunidade de ter o ambulatório municipal e também temos um ambulatório estadual, que funciona no Giseuda. A colega não entendeu? Qual foi a parte que não entendeu? Se quiser falar aqui, pode falar no microfone, a gente vai conversando. É uma roda de conversa, né? Eu não sei qual foi a parte que você não entendeu. Com licença, boa noite. É porque está tendo uma discussão no chat a respeito de pansexual, queer, e tem um colega nosso, Thales, que ele faz uma especialização também com relação a esse assunto, e ele estava dirimindo as dúvidas no grupo, só que tem uma colega nossa também que diz assim, não, agora que confundiu minha cabeça. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no chat, ao mesmo tempo tentar esclarecer um pouco, eu acho que são o que há de mais novo, em termos assim, mais recente, que agregou a sigla. O queer, sim, o queer, né? Tem toda a teoria queer, né, bem desenvolvida, tem vários aspectos. Eu nem vou saber explicar a teoria queer a fundo, né? Algo que vocês podem estar pesquisando. Mas é uma nomenclatura que pode ser utilizada, né, como o colega falou, para englobar, né, vários grupos da classe LGBT e é isso, assim, uma linha teórica própria, né? A teoria queer. Não sei se Luana sabe explicar mais aprofundado também. Eu, particularmente, nunca estudei a fundo a teoria queer. No caso, a pansexualidade, ela tá associada, só para ver se eu entendi direito, a questão da atração que você pode... Porque, tecnicamente, a bissexualidade ela estaria associada à atração ao masculino e ao feminino.
A pansexualidade, no caso, seria a atração independente do gênero. Isso. Isso, é como se fosse algo, digamos, eu diria até mais atual, mais atualizado, da bissexualidade. Partindo dessa ideia de que o bissexual, ele está nessa ideia do masculino e do feminino. Ele se atrai por homens e por mulheres. E o pansexual, ele vai pensar da seguinte forma: eu vou me atrair por pessoas, independente do gênero dessa pessoa. Entendeu? Então tem essa diferenciação. Vai se atrair por homens, por mulheres, por pessoas trans. Esse não vai ser o ponto principal que a pessoa pansexual vai estar observando. Se é homem, se é mulher, ela vai se interessar por pessoas de modo geral. Espero ter ajudado assim, né, nessa compreensão. Já ajudou sim, é fazer como dizer. Esse conceito eu entendi melhor. Eu posso me intrometer um pouquinho aqui? Pode sim. Quando você estava falando, Tamires, surgiu uma dúvida se a pansexualidade ela estava relacionada ao poliamor. E isso é uma coisa que as pessoas, em geral, às vezes elas têm essa dúvida, porque a pansexualidade muitas vezes é vista de uma forma pejorativa, digamos assim, né? Tinha até uma falsa ideia, uma lenda de que as pessoas pansexuais se relacionavam com plantas, com animais, e não é isso, né? O que Tamires falou. A pansexualidade ela está aberta a se relacionar com qualquer pessoa, independente da sua identidade de gênero. É um termo que vem sendo muito utilizado, inclusive, pelas pessoas que se relacionam com pessoas trans, ou pelas próprias pessoas trans, né? Porque há uma discussão entre as pessoas que são trans se elas se é interessante que elas se apresentem como heterossexuais, né? Porque é um pouco contraditório, considerando a sua trajetória, a sua inserção dentro da população, da população LGBT. Então, por isso o termo pansexualidade. E aí essa relação com o poliamor é equivocada, né? Sobre a teoria queer, é exatamente isso, né? A teoria queer, ela não é uma identidade de gênero ou uma orientação sexual. Ela é uma teoria que engloba tudo o que não está dentro do padrão heteronormativo, né? Então, a teoria queer é isso, está relacionado às teorias da pós-modernidade, que não se encaixam dentro do padrão socialmente reconhecido como heteronormativo. É mais ou menos isso. E poliamor e monogamia se refere ao estilo, ao modo como as pessoas se relacionam, e não com quem elas se relacionam, que é o que a gente está tratando aqui, né? Orientação sexual e identidade de gênero. Luana, com licença. Oi. É o seguinte, é por causa do slide, como eu não conhecia o conceito, digamos assim, da pansexualidade, no slide, se eu não me engano, tinha assim, é a forma de você se relacionar com pessoas. Eu acho que estava no plural. Como eu não conhecia o conceito da pansexualidade, aí a primeira ideia que me veio, não, você se relacionar com pessoas estaria associado ao poliamor? Agora Sim. Você já esclareceu. Então, com pessoas independente Sim. da questão do gênero. Sim. Isso, independente da sua identidade. E não, digamos assim, questão de monogamia e poligamia, ou então uma relação monogâmica ou de poliamor. Eu já entendi a diferença, porque como o slide trazia relacionar com pessoas, e eu não conhecia, foi a primeira coisa que eu associei. Obrigada pelo esclarecimento. Vou voltar aqui com os slides. Certo. Qualquer dúvida, podem ir colocando que a gente vai tentando discutir. Vou tentar ficar mais atenta aqui ao chat, porque o chat tá bombando, aí não dá para explicar e ler ao mesmo tempo. Vai colocando aí os slides, Luana. Ainda não está apresentando, viu, Luana, os slides?
Pronto, essa parte da hormonização eu comentei Gente, já. boa noite. Rapidinho, é só para falar que eu estou anotando as dúvidas pelo chat. Então, qualquer coisa podem ir falando, que ao final da apresentação eu vou falar para as convidadas, ok? Pode passar esse, Luana, da hormonização. E aí, todas as pessoas trans, elas querem fazer cirurgias plásticas, então existe muito essa ideia, né, de alteração das características corporais e que de todas as pessoas trans, elas gostariam de fazer essas cirurgias plásticas, né, seja um implante de silicone, ou a mamoplastia masculinizadora, esterectomia, né, diversos tipos de cirurgias faciais e tudo, mas é algo individual de cada um, né? Não é algo obrigatório. Ah, se eu sou uma pessoa trans, então eu preciso fazer uma cirurgia plástica para me adequar a esse padrão que é tido socialmente como o que é masculino, o que é feminino. Não, isso é uma decisão individual de cada um. Então, algumas pessoas trans realmente têm esse desejo, essa busca por fazer essas cirurgias, que é até um limite aqui do nosso ambulatório, que o ambulatório ele trabalha com essa parte dos hormônios, mas a parte das cirurgias plásticas ainda não está sendo disponibilizado aqui através do SUS, né? Mas é algo que não é obrigatório, é algo que é opcional de cada um, de como cada um se enxerga, né? Se identifica. Pode passar. Então, qual a diferença entre uma mulher trans e uma travesti? Nenhuma. É uma questão de nomenclatura. O termo travesti, ele é muito próprio aqui da América Latina. E muitas vezes foi utilizado de uma forma pejorativa, né? Ser chamado de travesti. Mas hoje, muitas pessoas trans se identificam também como travesti e reafirmam esse nome, né? Travesti, como algo político, algo de luta, algo de resistência, né? Então, ressignificou esse termo para algo que antes era visto como ruim, como um xingamento, transformou-se em uma palavra até de luta, se afirmar, eu sou travesti. Então, é algo que a gente observa também entre as pessoas atendidas nos centros, muitas reivindicam esse termo, né, essa identidade travesti. Mas, de maneira geral, é a mesma coisa, né? Pode passar. Qual banheiro uma pessoa transexual deve utilizar? Então, as pessoas trans, elas têm essa dificuldade, algo básico do nosso cotidiano, né? Ir ao banheiro quando estamos em um local público, ir no banheiro do shopping ou na universidade, mas para as pessoas trans acaba sendo um momento de grande ansiedade, um momento de não saber o que fazer, de não saber se vai ser aceito no banheiro masculino ou no banheiro feminino. Então, as pessoas trans, elas têm o direito de utilizar o banheiro conforme a sua identidade de gênero. Ou seja, uma mulher trans, ela tem o direito de utilizar o banheiro feminino e um homem trans tem o direito de utilizar o banheiro masculino. As pessoas trans não devem ser constrangidas a utilizar o banheiro de sua preferência. Isso é algo muito importante, né? A gente tem relatos no centro LGBT de pessoas que até já chegaram a se urinar, porque não tiveram coragem de usar o banheiro que gostaria. Então, nem é aceito no banheiro masculino, nem no feminino. Isso precisa ser revisto por nós, né? Por toda a sociedade, para que algo tão básico, um direito, uma coisa comum do nosso dia a dia, possa ser respeitado, possa acontecer com naturalidade, né, nos ambientes. Então, é muito importante essa questão dos banheiros, seja na universidade, seja no trabalho, seja num shopping, todos os lugares que a gente vai, a gente acaba precisando ir no banheiro, né? Então, é um local que tem sido violador para as pessoas trans, né? Imagina o constrangimento, você está num barzinho e você vai ao banheiro e alguém te aponta, esse não é o seu banheiro, você deveria estar no outro.
é algo que a gente escuta lá no centro. Então, isso é muito ruim. A gente precisa, né, avançar nessas ideias, né, e respeitar a identidade de cada um. Aí aqui temos uma outra questãozinha. Você é muito lindo, não parece que é trans. Então, esse comentário, às vezes as pessoas fazem achando que está até fazendo um elogio, né? Às vezes pode até não ser por maldade, mas é um comentário que carrega muitos preconceitos. A gente não deve fazer esse comentário. Não tem nenhum tipo de problema em ser reconhecido como um homem trans ou como uma mulher trans, né? Então, existe esse termo que é a passabilidade, que é quando uma pessoa trans consegue, que não seja identificada como uma pessoa trans, ela consegue passar por uma pessoa cis, devido à sua vestimenta, né, alteração das suas características físicas. Então, muitas pessoas trans, elas buscam essa passabilidade. Por quê? Porque assim acabam sofrendo menos violência nos ambientes. Mas é algo que acaba se tornando uma pressão também. Nós não devemos pressionar as pessoas trans para que elas sejam confundidas com pessoas cis, para que elas sejam aceitas, né? Acaba sendo algo que pressiona, né, essa busca incansável pela passabilidade. É algo que maltrata a nossa saúde mental, né? Algo que representa uma dor, né? Enquanto eu não tiver aquela aparência que as pessoas não vão perceber que eu sou uma pessoa trans e não vão mais reclamar se eu for num banheiro ou no outro, eu vou poder ser mais feliz, né? Então, o importante é que, independente dessa passabilidade, as pessoas sejam respeitadas. Pode passar, Luana. E aqui um outro comentáriozinho também, que às vezes não vem com maldade, mas que é um comentário que machuca, né? Você parece um homem de verdade. Você parece uma mulher de verdade. É um comentário que tem a ver com isso também, da passabilidade, mas homens e mulheres trans são homens e mulheres de verdade, né? A gente precisa ter isso em mente. Então, esse comentário ele não deve ser feito. A gente precisa superar, né, essa ideia de homem de verdade, né? Um homem de verdade é quem se identifica como um homem, né? Não é independente do seu sexo biológico, como a gente conversou no início, né? Uma mulher de verdade é aquela que se identifica como uma mulher, independente da sua genitália, né? Como a gente viu ali no infográfico inicial. Então, existem outras formas mais legais de a gente elogiar, né, pessoas trans que não seja usando essas frasezinhas que às vezes são muito, muito ditas, né? Pode passar, Luana. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui o conceito, né, da LGBTfobia, que é o preconceito ou discriminação praticado contra as pessoas LGBT+, seja a partir da ação ou da omissão de indivíduos, organizações ou do poder público. Além de patriarcal, nossa sociedade é racista e capitalista, o que intensifica essa realidade de opressões vivenciadas pelas pessoas LGBT. Então, a gente chama de LGBTfobia essa violência praticada, né, contra pessoas em decorrência da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Né? Tem até uma certa polêmica em termos desse termo, né, LGBTfobia, mas é o que se tem utilizado assim, né, para identificar esse tipo de violência. Então, como é que a gente percebe, às vezes, a LGBTfobia no nosso cotidiano, às vezes até mascarado de algo comum, algo normal, né? Então, usar expressões pejorativas, bicha, viado, sapatão, traveco. Às vezes a gente vê, né, pessoas da própria comunidade que ressignificam esses termos, né? Então, que se chamam entre os grupos de bicha ou de sapatão, mas como uma forma de transformar essa palavra que era um xingamento em uma identidade, né, de luta, de resistência, de orgulho.
mas quando essas expressões são utilizadas para ofender, né, para magoar, para atacar, então aí já tem uma outra conotação de violência, né? Então a gente deve observar esses termos, né? Então, usar palavras femininas ou masculinas, desrespeitando a identidade de gênero, também é uma forma de violência. Tratar um homem trans no feminino ou uma mulher trans no masculino, também é algo inaceitável, né? Não vamos reproduzir isso. Então, usar o nome civil em detrimento do nome social ao se relacionar com pessoas trans. Então, é uma forma de LGBTfobia que está colocada no cotidiano. Às vezes a família não consegue reconhecer aquele nome social, ou um amigo, ou uma pessoa do trabalho, e insistem, né, em chamar pelo nome civil, um nome que aquela pessoa não reconhece mais, né? As pessoas trans chamam do nome morto. Então, é importante a gente estar respeitando esse nome social. Pode passar, Luana. Então, constranger casais LGBT diante de demonstrações públicas de afeto, também é outra forma de LGBTfobia. Discriminar as pessoas LGBT na escola, em entrevistas de emprego ou no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas LGBT são expulsas da escola devido ao preconceito, ou expulsas do mercado de trabalho também devido ao preconceito, né? E isso daí é algo que está no nosso cotidiano, acaba sendo naturalizado, mas a gente precisa ter uma reflexão crítica, né, em torno disso. Negar o acesso de pessoas trans a banheiros públicos, desrespeitando a identidade de gênero. A gente já comentou também um pouquinho. Vou disponibilizar, sim, Jurema, material. Perguntar o nome de registro civil de pessoas trans e travestis, sem nenhuma motivação justificável. Então, isso também é algo desagradável, algo que causa um constrangimento. Se a gente pode estar usando o nome social, o nome com o qual a pessoa se identifica, né? Por que insistir em saber o nome civil, ou ficar perguntando qual é o seu nome antigo? Isso é totalmente desnecessário. Pode passar, Luana. E aí, né, vamos falar um pouquinho sobre a população LGBT e saúde mental. Então, diante de toda essa situação de LGBTfobia, essa sociedade machista, patriarcal, capitalista, né? Uma sociedade que não sabe lidar com a diversidade, que tenta impor a norma, né, sobre nossas vidas, né? O conservadorismo está aí em alta. Então, diante de tudo isso, né, o que é que a população LGBT ela vivencia? Ela vivencia conflitos familiares, a não aceitação dentro da própria família, às vezes a expulsão de casa. Ela vivencia preconceitos, discriminação, seja na rua, no shopping, no trabalho, na escola. Então, a violência institucional, desemprego, a falta de reconhecimento e de legitimação das identidades LGBTs também é algo comum. Não reconhecer, né, a pessoa trans, ficar insistindo no seu nome civil, na sua identidade de gênero anterior com o qual ela não se identifica mais. Então, todos esses fatores eles vão ter um impacto sobre a saúde mental da população LGBT. Então, não é à toa que entre as pessoas LGBTs a gente tem um índice de suicídio, de automutilação, que é mais agravado do que o índice entre as pessoas cis, hétero, que estão dentro do padrão esperado, né, na sociedade. Pode passar, Luana. Então, a população LGBT ela acaba vivenciando esse intenso sofrimento psíquico, sentimentos de culpa, de inadequação, e aí trazem sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, automutilação, ideação suicida, tentativas de suicídio. Isso é algo que a gente observa muito no Centro LGBT. O Centro LGBT ele não é um serviço que, por natureza, é um serviço de saúde mental,
mas é um serviço que acaba acolhendo muitas demandas relacionadas à saúde mental, né? Porque as pessoas LGBT, de maneira geral, elas trazem muito isso, é algo muito forte, muito presente na vida das pessoas LGBT, essa questão da saúde mental. Então, lá no centro, as pessoas chegam para a gente e já se apresentam com múltiplos diagnósticos, né? Então, eles trazem, né, de experiências anteriores, né, com psiquiatra, com psicólogo. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno dissociativo de identidade. Então, é algo forte, a gente observa muito isso lá no centro. Como essas pessoas têm um histórico de passagem por CAPS, por psicólogo, por psiquiatra, internação em hospital psiquiátrico, e como isso é muito marcante, né, na vida das pessoas LGBTs. Atualmente não existe mais, né, no CID tratado como uma doença a transexualidade, mas de alguma forma parece que esse diagnóstico mudou de nome e agora se apresenta, né, em outros formatos, em outras roupagens, né? Esse sofrimento que muitas vezes é causado pela vivência em sociedade, em uma sociedade que não respeita, que não convive bem com a diversidade e que produz esses sintomas, né? Esse sofrimento. Então, é algo importante para a gente estar pensando, estar refletindo. Pode passar, Luana. Agora eu vou passar a falar para a Luana, a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre o centro, as atividades desenvolvidas, como ele foi criado. Vão colocando as perguntinhas aí que a colega está anotando para a gente ir debatendo mais no final. Pode ir, Luana. Bem, deixa eu voltar aqui para os slides. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Então, gente, uma coisa importante que eu queria ressaltar sobre isso que Tamires apresentou é que o estudo, né, a ciência, as pesquisas sobre as sexualidades, sobre a diversidade humana, ela não é estática, né? Ela está sempre se atualizando. Então, muitas vezes, os conceitos que a gente apresenta aqui são conceitos de acordo com um determinado contexto histórico, né? Na medida em que essas pesquisas, em que a ciência avança, em que os termos se popularizam, em que as pessoas passam a se identificar como tal conceito, outro conceito, então nós vamos tendo uma atualização disso. Então, por exemplo, para a gente no centro é super importante essa atualização constante, né, Tamires? Uma formação contínua mesmo sobre essa temática. A gente estava discutindo no chat, né? Bissexualidade e pansexualidade parece muito semelhante, mas acontece que as pessoas trans, o movimento de pessoas trans, dentro da academia, fora da academia, tanto politicamente como do ponto de vista científico, passam a enxergar o termo bissexual muito relacionado à binariedade, né? Ou você gosta de homem ou você gosta de mulher. Mas as mulheres trans, as mulheres travestis, os homens trans, as pessoas não binárias não se enquadravam dentro desse padrão. Então, o termo pansexualidade hoje ele é mais adequado para se referir às pessoas que se relacionam com qualquer outra pessoa, independente da sua identidade de gênero. Porque o contexto histórico, né, na medida em que politicamente se avança, força para que os termos e os conceitos eles também se atualizem. Da mesma forma, a nossa língua, que é uma língua extremamente machista, né, patriarcal, e que o movimento político, por exemplo, das pessoas não binárias, faz com que a gente hoje repense a nossa língua, para que a gente tenha cada vez mais uma linguagem neutra e inclua, de fato, todas as pessoas, independente da forma como elas se reconhecem. Então, a gente tem que pensar
muito mesmo nessa atualização e em uma coisa que não é estática, né? E a gente não pode ser estático também. Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando. E, nesse sentido, o centro, ele cumpre um papel importante aqui na cidade também, né? De estar mediando, digamos assim, esses assuntos dentro do cotidiano das escolas, das universidades e de outras instituições. Então, eu fiquei aqui para falar um pouquinho para vocês especificamente sobre o centro, né? Desde a sua criação, que foi em 5 de março de 2020, no ano passado. Nessa data, foi publicado um decreto no Diário Oficial do município, instituindo o Centro LGBT em Natal. No entanto, 15 dias depois, né, desse decreto, também foi decretada aqui no estado a pandemia em decorrência do Covid-19. Então, esse decreto ele ficou suspenso. Jade está dizendo que leu um artigo sobre o centro e gostou bastante. Esse artigo ele foi produzido por mim, por Sâmia e por Michael, que também fazem parte da equipe do centro LGBT. Obrigada, Jade. Bem, e aí a gente tem a inauguração do centro no dia 30 de setembro, né? Então, a gente observa que o decreto que foi publicado em março, ele passa 6 meses suspenso e o centro ele vem a ser inaugurado em 30 de setembro de 2020. Como o Tamires falou, daqui a 15 dias a gente está completando um aninho. Então, a gente está falando aqui para vocês de uma instituição, de um equipamento público muito jovem, né? Muito bebezinho, ainda dando o seu... engatinhando. Portanto, isso também nos coloca inúmeros desafios, né? Especialmente porque ele foi inaugurado em plena pandemia. Então, limita também muito a nossa atuação. Na nossa opinião, o centro ele é uma conquista dos movimentos LGBTs aqui do estado, porque já era uma reivindicação muito antiga que se criasse no Rio Grande do Norte, em Natal, né, a nível municipal também, um centro de referência que atendesse a essas pessoas, a população LGBT. Então, é uma conquista, né, uma reivindicação atendida pela atual gestão do governo municipal. E aí, o objetivo, como vocês estão vendo aí no slide, é oferecer o atendimento especializado a pessoas LGBTs e as suas famílias, atuando na garantia de direitos, no enfrentamento a situações de violência motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero. Para quem conhece um pouquinho a política de assistência social, eu sempre faço uma relação com um CRAS e um CREAS. Então, é como se o Centro LGBT ele fosse a junção do CRAS, que tem o objetivo do fortalecimento de vínculos familiares e da prevenção, né, às situações de violação e de violência, e se junta aí aos objetivos de um CREAS, que atua quando já há uma ruptura das relações familiares ou uma situação de violência. Então, é dessa forma que a gente atua. Eu usei essa comparação, essa analogia com a política de assistência social, mas o centro ele não está dentro da Política Nacional de Assistência Social. Ele está inserido na Política Nacional de Direitos Humanos. Embora a equipe técnica faça parte, né, da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Por quê? Porque o centro ele também tem uma particularidade que a gente não encontra em qualquer instituição. É um equipamento público que é administrado por 4 secretarias. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Pública, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, são 4 secretarias administrando o Centro LGBT. Mas ele faz parte da Política Nacional de Direitos Humanos, né? Embora a gente também não tenha
normativas, uma padronização para a existência e para a criação do centro. Então, isso faz com que em cada estado, em cada cidade onde existe um centro LGBT, o equipamento ele funcione de uma forma diferente. Em alguns estados oferece o apoio psicológico clínico, em outros estados não oferece. Em alguns estados eles pertencem a ONGs, em outros estados pertencem a ONGs e são subsidiados também pelo município. E aqui em Natal, ele é uma política pública do município, né? Na verdade, criado por um decreto, mas uma política do município. Estou falando muito rápido, gente, porque é muita informação sobre tudo do centro. Mas, especificamente, né, os serviços oferecidos pelo centro são o atendimento e acompanhamento psicossocial, as orientações sobre documentação civil e mudança de nome e gênero. Essa é uma demanda muito expressiva, né, no centro, porque muita gente tem dificuldade para fazer o processo que a gente chama de retificação de nome e gênero na documentação civil. Embora esse procedimento, né, esse processo seja um processo super fácil, garantido por um provimento nacional, como um processo, um ato cartorial. Então, em tese, você vai no cartório, leva a sua documentação e consegue fazer a sua retificação de nome. Mas aqui no estado a gente tem um problema, que é a não concessão da gratuidade por parte dos cartórios. Então, esse processo, que é simples, custa cerca de R$330. Bem, não preciso dizer, né, que a gente vive um processo, uma crise política e econômica no país, e que R$330 na vida hoje de um trabalhador, de uma trabalhadora, de uma família da classe trabalhadora, faz uma grande diferença, né? Então, as pessoas procuram o centro para ter orientação sobre como fazer essa mudança e também buscando alternativas em relação ao alto custo. E aí a gente encaminha para a defensoria. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que o acompanhamento psicossocial, o próprio nome já expressa isso, né? Ele é feito através de equipes de assistentes sociais e psicólogos. Então, no centro, a gente tem uma equipe enorme, gigante, de 5 pessoas, 2 duplas do atendimento psicossocial. Então, são duplas fixas, assistente social e psicólogo. E eu, que sou assistente social também, mas estou no centro com a função de coordenação, né? E aí a gente também conta na nossa equipe com o apoio aí imprescindível das nossas estagiárias e estagiários, inclusive Natália, que é estagiária do serviço social, supervisionada por mim, está participando aqui desse momento com vocês também. Como eu já falei, a gente também acompanha as vítimas de violência LGBTfóbica, independente do registro, né, nos órgãos de segurança pública. Então, essas violências, vocês vão ver mais na frente, elas estão muito relacionadas às relações familiares, aos conflitos familiares, mas a gente também tem violências que se expressam na escola, no trabalho, e aí a gente faz esse acompanhamento, né, no sentido de ajudar, de ser um apoio, né, de contribuir, de mediar e de apontar caminhos para a superação de qualquer que seja a violência. Por óbvio, a violência, infelizmente, ela é transversal à vida das pessoas, a vida das pessoas LGBTs, né? Então, a gente tem aí um índice muito alto de situações de violência. A gente faz o acompanhamento por meio das visitas domiciliares, das visitas institucionais. Então, a gente faz muito estudo de caso, uma interlocução aí com a rede de garantia de direitos, né, com as escolas, com o CRAS, com o CRES, com o UBS, com o Hospital João Machado, por exemplo, com os CAPs. Atualmente, a gente está fazendo oficinas
sobre o acolhimento à população LGBT nos equipamentos de saúde mental. Então, a gente está realizando oficinas junto com a RAPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial do município, oficinas nos 5 CAPs da cidade, né? Iniciamos semana retrasada, e aí toda semana, a cada 15 dias, a gente vai a um CAPs fazer oficinas com os servidores, né? Com as pessoas que trabalham nos CAPs. Uma outra coisa que a gente articula são os benefícios socioassistenciais e qualificação profissional. Então, a gente tem essa articulação com a própria Centas, né, no sentido de conceder os benefícios socioassistenciais. Cesta básica, ataúde, enxoval. Enxoval a gente ainda não... Na verdade, até agora, né, a gente só teve a experiência da concessão da cesta básica, que também é muito... lá expressiva, é recorrente essa demanda, porque a gente vive uma crise em que o país também voltou para o mapa da fome, então acaba, imagina para a população trans e travesti, né, que em geral está fora do mercado de trabalho, não tem renda fixa, então essa acaba sendo uma demanda. Os outros benefícios a gente ainda não teve a experiência, né, de ter a necessidade de solicitar, mas a gente tem essa articulação. Uma outra coisa que a gente vem tentando fazer é a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Então, nós estamos tentando desenvolver um projeto, que é um projeto ainda muito embrionário, estamos dando passos lentos, mas passos importantes, no sentido de abrir espaço no mercado de trabalho, né, nas empresas da cidade, para a contratação de pessoas trans e travestis. Então, a gente vem aí nesse esforço de sensibilizar as empresas, mas também de preparar as pessoas que são acompanhadas por nós para essa inserção no mercado de trabalho. Porque quando a gente fala que a população trans e travesti ela não está inserida no mercado de trabalho, não é só que ela não está trabalhando, é que ela tem pouquíssimas experiências relacionadas ao mercado de trabalho, né? Então, são pessoas que, em geral, não fizeram entrevista de emprego, não têm experiência de entrevista de emprego, não têm os seus currículos preparados, atualizados, não têm um curso de qualificação profissional. Então, a gente vem tentando aí desenvolver um projeto nesse sentido. Mas, como eu disse, ainda muito embrionário. Também realizamos as atividades coletivas. Então, nós temos 2 grupos no centro, um grupo de usuários e usuárias e outro grupo de famílias, que, inclusive, esse grupo de famílias se reuniu presencialmente pela primeira vez, né? Assim como vocês que estão estreando a sala de aula depois da pandemia, nós estreamos o nosso auditório não, né? Durante a pandemia ainda, com a reunião, o encontro do grupo de famílias, chama Famílias pela Diversidade. Então, a gente debate temas relacionados. É um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, mas trabalhando também os direitos das pessoas trans, tirando dúvidas das famílias, porque eu costumo dizer sempre que a transição social, né, ela não é uma transição. Eu nem gosto desse termo transição, né? Na verdade, quando a pessoa torna público que é uma pessoa trans, toda a sociedade ela também faz essa adaptação, também passa por isso. A escola vai passar por isso, a família vai passar por isso, os amigos vão acompanhar, né? Vão compreender que mudou o nome, que não chama mais de ele, que chama de ela. São muitas questões que a gente precisa se adaptar. Então, a família também acaba sendo, muitas vezes, um lugar de muita violação por não compreender esse processo. Então, esse grupo de famílias no centro, ele tem esse objetivo de fortalecer a família, fortalecer os vínculos familiares, visando, inclusive, a proteção, né, e a prevenção aos conflitos familiares, às rupturas dos vínculos familiares. Então, eu vejo com muito entusiasmo todos os 2 grupos, né,
o grupo de usuários também tem essa função de fortalecer, de fazer com que as pessoas coletivizem as suas demandas, entendam que o que uma sente, a outra pessoa também sente, né? Então, compartilha essas vivências e vão se fortalecendo e, principalmente, né, vão reconhecendo os seus direitos e se empoderando, digamos assim, vamos usar um termo atual, né, se empoderam para compreender que podem lutar por seus direitos e que não podem, né, vivenciar violações deles. Como eu falei, tem uma articulação em rede, né, para proteção e garantia de direitos, uma articulação também com o Conselho Municipal LGBT, com os movimentos sociais e as comissões de direitos humanos do poder público, porque a gente entende que o centro, né, era uma reivindicação que veio desses sujeitos, então é vital para a gente manter essa relação com os movimentos sociais, né? É super importante, faz parte, inclusive, de quase de um princípio do centro. É uma coisa que a gente defende como muito importante. A gente está sempre ouvindo os movimentos, convidando, enfim, trocando experiências. Promoção de debates, palestras, fóruns, oficinas, campanhas e parcerias, né? Como este momento aqui, então é uma atribuição nossa. E a gente também tem o Observatório LGBT. O Observatório, ele visa realizar o levantamento e a sistematização de dados sobre a população LGBT e sobre os casos de discriminação e violência. A gente vive no país, infelizmente, uma ausência dos dados referentes à população LGBT. Então, não temos, por exemplo, perguntas relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero no IBGE, no censo do IBGE. Então, isso faz com que as políticas públicas, elas, não, em primeiro lugar, não sejam criadas, e as que são criadas são criadas sem um subsídio de dados, né, referentes à população que vai usufruir dessas políticas. Então, o observatório do município tenta suprir essa necessidade, obviamente, assim, resguardando todas as nossas condições, né? A gente faz isso no âmbito municipal. E aí a gente tem duas produções. A primeira é o relatório LGBT, que é um relatório que foi feito baseado nos dados do acompanhamento do funcionamento do centro no primeiro trimestre de existência, que foi o último trimestre de 2020, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente pegou os dados das pessoas que são acompanhadas pelo centro e fizemos uma espécie de diagnóstico dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Estão ou não inseridas no mercado de trabalho? A gente vai já falar sobre esses dados aqui para vocês. E também o mapeamento da população trans, travesti e transgênero da cidade, que a gente lançou em janeiro, na ocasião da visibilidade trans. Deixamos um formulário, né, no Google Forms aberto, fizemos uma mobilização para que as pessoas participassem, tivemos aí a participação de mais de 200 pessoas respondendo a esse formulário e também elaboramos um mapeamento, um estudo desses dados, que ainda não está público, mas já está terminado. A gente está aguardando aí a secretaria fazer a sua publicação. Fernanda, eu não sei como está o nosso tempo, se já está muito apertado ou se eu posso continuar, falta pouquinho. Pode ficar bem tranquila, podem ficar tranquilas, estamos certo. Todos ouvidos. Certo. Então, a gente trouxe os dados do relatório que foi publicado pelo Observatório no ano passado, né? Por que eu achei importante a gente trazer isso, né? Discutindo com o Tamires, para que vocês tenham uma referência de qual é o perfil que é acompanhado pelo centro. Quem são as pessoas acompanhadas pelo centro? Então, embora esses dados eles se refiram ao ano passado, mas ainda segue a mesma lógica se a gente pegar para fazer o relatório desse ano, que vai sair apenas no início do próximo ano. Então, vamos lá. Sobre a identidade de gênero e orientação sexual.
a gente trouxe os dados mais expressivos, né? 41% são mulheres trans, 38% são homens trans e 60% dessas pessoas são heterossexuais. Sobre a escolaridade, 32% já concluíram o ensino médio. Então, vejam que esse dado ele é contraditório com aquilo que a gente discute sobre a não inserção no mercado de trabalho, considerando que o ensino médio é compatível com uma parte importante das vagas que são oferecidas por empresas, né, por instituições, né? As vagas, tem muita vaga para ensino médio, mas as pessoas trans, elas, mesmo tendo o ensino médio, não estão inseridas no mercado de trabalho. Sobre o estado civil, 72% estão solteiras, 47% são pretos ou pardos, ou seja, são negros, né? Estão na faixa etária, no grupo etário entre 18 e 29 anos. Então, talvez Fernanda até concorde aí com a gente, de que em relação a outros equipamentos que são da assistência social, a gente tem no centro uma particularidade também em relação ao grupo etário, porque, em geral, o nosso público de acompanhamento, né, na política de assistência social é um público um pouco mais velho. E no centro LGBT a gente tem essa particularidade de ter uma maioria de 66% que são pessoas entre 18 e 29 anos, né? Então, ou seja, é um público muito jovem. Aí nos coloca o desafio, né, de compreender quais são as demandas desse público, que em geral é muito jovem, mas também nos coloca uma outra pergunta. Onde estão as pessoas LGBTs que estão dentro de outros grupos etários? As pessoas mais velhas, idosas, por exemplo. Onde estão que não estão acompanhadas pelo centro LGBT, né? Então, há um processo também de invisibilidade desses outros grupos etários, que, enfim, se coloca aqui, a gente coloca como uma questão. Sobre religião, 43% são católicos, evangélicos ou cristãos, né? Se identificam assim. A motivação para procurar o centro, como eu falei, a principal motivação é a retificação do nome, com 36%, 17% procuraram em busca da hormonização, que não é oferecida pelo centro, como Tamires falou, é oferecida pelo ambulatório TT, que também é municipal, e 9% nos procuram em busca de serviços de saúde mental. Então, acho que vocês lembram que Tamires comentou que, embora a gente não seja um equipamento da saúde, a gente acaba acolhendo muitas demandas da saúde, porque muitas pessoas têm essa demanda pelo sofrimento que a sociedade transfóbica, heteropatriarcal, racista, promove a essas pessoas, e elas buscam o centro em busca, procuram o centro em busca dos serviços de saúde, né? Mental, hormonização, e aí a gente não oferece, mas a gente faz os encaminhamentos, toma as providências cabíveis. Sobre a retificação de nome, uma coisa que a gente percebe é que muita gente procura o centro para a retificação de nome, mas que quando a gente inicia o acompanhamento e vai compreender o contexto dessa pessoa, se aproxima da realidade dessa pessoa, a gente percebe que há muitas situações de violência, de violação, e aí o acompanhamento ele toma uma outra proporção, um outro caráter, né? Ganha novos objetivos. Sobre a região administrativa, 42% residem na região administrativa norte, ou seja, na zona norte, e desses 42%, 26% no bairro Nossa Senhora da Apresentação. E aí eu também trago uma outra questão para a discussão, né? Porque o centro ele se localiza na Zona Sul. A gente tem uma passagem que é custosa hoje, né? Para a realidade socioeconômica das pessoas que são acompanhadas, e fica essa limitação em relação ao acesso ao centro, porque a maior parte residem na Zona Norte, né? Então, tem a distância, a questão do ônibus, acaba dificultando um pouco o acompanhamento.
Sobre a habitação, 47% moram em imóvel alugado e 47% dos que moram em imóvel alugado não informaram a renda familiar. Bem, sobre a renda familiar, 28% ganham até um salário mínimo, né? Então, é uma renda aí baixa, né? Muito precária. E 41% não informaram a renda familiar. Então, como a gente tem um público muito jovem também, que em geral ainda residem com os pais, aí muitos não sabem informar qual a renda, né? Entre essas pessoas que recebem até um salário mínimo, a gente fez também alguns cruzamentos que são interessantes. 66% são pessoas brancas, 33% são pessoas negras, 67% estão entre 18 e 29 anos, 44% já concluíram o ensino médio, 44% são homens trans e 44% também são mulheres trans. A respeito do mercado de trabalho, 56% estão desempregadas. Então, vejam como esse é um dado importante. O observatório ele tem essa importância também de orientar o trabalho do centro. Então, quando a gente se deparou com esse dado, 56% das pessoas que são acompanhadas por nós estão desempregadas. O que a gente vai precisar fazer enquanto serviço público? A gente precisa desenvolver um trabalho de geração de emprego e renda para essas pessoas. Então, o observatório ele tem também essa atribuição, né? Não apenas de subsidiar os órgãos públicos governamentais, mas também orientar a atuação do centro. Sobre o perfil dos usuários que estão desempregados, usuários e usuárias, né? 39% são brancas, são pessoas brancas, 56% são pessoas negras, né? Se identificaram como pretas ou pardas. 83% tem entre 18 e 29 anos. Então, observem que é uma população que poderia estar economicamente ativa, produzindo, né, dentro desse sistema, mas não estão, por uma questão, a transfobia. Então, isso aqui é um dado interessantíssimo para a gente pensar e para a gente conhecer a realidade dessas pessoas, né? Desse grupo, dessa população. 33% tem ensino médio completo, 50% são homens trans e 44% são mulheres trans. Sobre o histórico de violência, a gente tem uma forma de coleta desses dados. Assim, como a gente quer que o observatório ele produza dados relacionados à violência em Natal, então a gente quis separar por ano. Mas o centro ele foi instituído, né, foi inaugurado em 2020. Então a gente só teria condições de coletar os dados relacionados a 2020. Mas aí a gente decidiu perguntar, né, no nosso acolhimento, durante o nosso acompanhamento, se as pessoas também tinham sofrido violência anterior a 2020, em anos anteriores. Então, a forma que a gente chegou, né, foi essa, de perguntar. Antes de 2020, quem sofreu violência? Então, 82% das pessoas disseram, né, revelaram que sofreram violência e 38% não denunciaram. Já em 2020, 47% das pessoas sofreram violência e 53% não denunciaram. Por que é importante a gente saber disso? Porque, em razão da violência institucional, muitas pessoas elas não registram a violência que sofreram. E a não registrarem, elas não o Estado, né, ele não gera dados referentes à violência LGBT. Então, fica parecendo que no Rio Grande do Norte não tem violência LGBT, né? Recentemente, a gente teve uma mudança aí, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou a inserção dos critérios de gênero e orientação sexual, identidade de gênero e orientação sexual e raça e cor,
nos boletins de ocorrência, né? Então, isso é uma coisa super importante que parece boba, mas que a gente vai começar a perceber que a violência LGBT no Rio Grande do Norte vai aparecer, vai se expressar nos dados. E por que isso é importante? Porque gera, influencia, estimula e são subsídio para que os movimentos políticos exijam, né, e proponham aos gestores políticas públicas de combate à LGBTfobia. Então, isso aqui é uma coisa super importante. Mas a gente precisa não apenas que tenha esse campo nos boletins de ocorrência, a gente precisa também que as instituições estejam preparadas para receber essas pessoas, né? Sem que dentro da própria instituição reproduzam a violência LGBTfóbica, racista. Então, percebam que uma coisa está muito intercalada aí com a outra. Sobre os tipos de violência, as principais violências, né, que se expressaram tanto antes de 2020 como em 2020 é a psicológica, a discriminação e a violência verbal. Eu queria destacar a violência psicológica em 2020. Há uma pesquisa de um grupo lá da Universidade Federal de Minas Gerais que identificou que a principal demanda da população LGBT no Brasil durante a pandemia foi justamente a questão de saúde mental. Porque com as restrições, né, sanitárias para o contingenciamento da proliferação, não saiu, do Covid-19, vocês entenderam? Então, todo mundo... Proliferação. Isso, obrigada. Todo mundo precisou ficar em casa. E aí, muitas pessoas LGBTs ficaram em suas casas com os seus familiares, que são, em geral, também pessoas mais conservadoras, que não admitem a orientação sexual, a identidade de gênero, e por isso sofreram... apresentam essa demanda, né, do sofrimento mental. Tiveram que se afastar dos seus companheiros, companheiras, dos seus amigos, do convívio social, da universidade, da escola. Então, acabou... Então, a gente sempre ressalva, né, faz essa ressalva de que a população LGBT ela sofreu de maneira mais agudizada a pandemia do Covid-19, por causa do distanciamento social. A motivação das violências que sofreram, né, nos dois períodos, a mais expressiva aí, foi a LGBTfobia. Os agressores, né, e aí percebam, em 2020, 32% das pessoas sofreram violência de pessoas com relação familiar e 48% de pessoas desconhecidas. Antes de 2020, 44 pessoas sofreram violência, agressão, né, com pessoas que têm relação familiar e 23% com pessoas desconhecidas. Em relação ao local, o local onde as pessoas mais sofrem violência foi na sua própria residência. Inclusive, quando a gente publicou esse relatório, a Tribuna do Norte publicou uma manchete assim: para a população LGBT em Natal, é mais seguro estar na rua do que dentro de casa. E aí a gente respondeu à Tribuna do Norte: na verdade, não é seguro em lugar nenhum, porque as pessoas que sofreram violência na rua, né, também foram muitas pessoas, né, um índice muito, muito grande, pertinho da violência sofrida aí nas suas próprias residências. Então, é uma reflexão que a gente traz. Bem, para finalizar, a gente agradece a participação, o convite. Fiquei super feliz quando Fernanda falou comigo. Hoje está fazendo um ano que a gente terminou o nosso trabalho juntas, né, Fernanda, lá no abrigo. Hoje não, daqui a 3 dias a gente completa um ano da nossa despedida do abrigo para a população em situação de rua. Mas Fernanda é uma profissional a quem eu tenho uma grande referência, né? Tive um maior prazer em trabalhar e guardo boas memórias. E aí a gente termina aqui com os dados, né, do centro, informações sobre localização, telefone, e-mail. Vocês podem nos procurar caso tenham alguma dúvida, caso tenham alguma demanda também, né? A gente está à disposição, podem nos fazer uma visita, inclusive. E a gente faz o convite para que vocês sigam o nosso Instagram, né? Por onde a gente publica as atualizações do Centro LGBT.
E também algumas campanhas que a gente acaba desenvolvendo. O nosso Instagram é o articula.lgbt. Articula LGBT, né? Já esqueci se tem esse ponto ou não. Mas, enfim, é isso. E aí a gente fica agora à disposição para o debate, para as dúvidas. Eu não consegui acompanhar o chat, mas podemos responder agora. Oi, Luana. Eu fico indo para lá e para cá porque para abrir o microfone sem dar o eco, né? Então, meninas, que coisa maravilhosa essa apresentação. A gente ficou todo mundo eletrizado aqui, não é? E acho que também deu para ver pelo chat que ficou, né, todo mundo bem ativo. Tem muitas dúvidas. Ana Letícia, que está aqui, olha que bom, é tão bom assim poder mostrar. Ela foi anotando. Se vocês tiverem disponibilidade, eu acho que ela vai passando para vocês. E a partir de agora, a gente fica nesse esquema. A gente está aqui, né, nessa experiência muito, muito peculiar, né, de assistir e ao mesmo tempo conversar com vocês. Então ela vai perguntando, né, a gente vai ter que se aproximar. Mas antes dela ir perguntando, eu também quero fazer aqui uma falazinha rápida, né, de agradecimento mesmo, assim, por toda a riqueza, o capricho, né, a honra de ter vocês aqui. Assim, para a gente foi um evento muito esperado, a gente está falando disso há coisa de um mês ou mais, né? Então, para nós, hoje é um dia muito especial, a gente está muito contente, esperamos que em algum momento a gente possa fazer isso presencialmente, para ter uma conversa, uma roda, comendo uma coisinha gostosa, enfim, jogando papo fora, enfim, né? Então, agradeço demais e agora eu vou passar a bola para a Ana, ela vai vir aqui mais pertinho para vocês escutarem as perguntas e assim a gente vai, tá certo? Oi, gente, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a palestra, foi muito bom escutar vocês. E assim, eu fui anotando alguns comentários e algumas dúvidas. Eu vou falar os comentários que, assim, estavam falando pelo chat, não sei se todo mundo acompanhou. Thales Azevedo pediu para disponibilizar os slides, que Luana disse que já ia disponibilizar mesmo. Christian, ele fez eu acho que foi uma pergunta, que ele botou assim, não binária, identidade de gênero, 3 pontinhos. Acredito que seja uma pergunta sobre não binarismo e identidade de gênero. Aí, ele também falou que queer é um termo associado a identidades marginais. Nos países gringos é utilizado como sapatão, viado, travesti, sendo que dentro da luta LGBTQIA+, acabou sendo ressignificado para o termo de luta. Então, engloba todas as identidades marginais da comunidade. E aí, Thales começou a concordar com o Christian. Christian também conseguiu responder a pergunta de Lana, que ele falou assim, essa diferença entre bissexual e pansexual é bastante associada ao contexto histórico e com o debate levado na época de cada um. Na época da bissexualidade, se debatia muito sobre sexo. Já a pansexualidade surgiu para questionar a lógica do gênero. Mas a diferença é associada ao contexto histórico. Desculpe intrometer, tentando ajudar, ele colocou assim. Era de descer um pouquinho. Vocês não estão vendo, mas ela se abaixou um pouquinho aqui para ver as perguntas. Luana Soares. Como o Alan falou, a bissexualidade estava relacionada dentro do contexto histórico, a lógica binária de identidade de gênero. E aí, Raxuel, ele fez uma pergunta. A identificação não estaria ligada à questão visual, à identificação de gênero? Essa foi a pergunta. A gente responde quando você terminar? Acho que sim, né? Vou ler uma afirmação. Caroline falou que estava adorando a palestra. Erilânia também.
O Rachuel, ele fez outro comentário que falou que a UF está de parabéns por tendo um banheiro que não possui determinação de gênero. Helena Maria fez uma pergunta. Em relação à identidade de gênero, também há os gêneros fluidos, né? A Delana, ela falou que no ITEP já pode tirar a identidade com nome social e não ter um custo tão alto. Isso foi uma afirmação. Também não sei. E aí o Lucas, ele perguntou, na verdade a Delana também, existe levantamento de quem optou pela realização de programas em razão da falta de oportunidade no mercado de trabalho? E o Lucas fez um comentário sobre o que você acabou de falar sobre a resposta à Tribuna do Norte, falando assim, mais seguro estar na rua. Parece que estão dizendo, é de boa ir para a rua porque não é aceito em casa. E aí é isso, gente. Se vocês puderem responder as perguntas, qualquer coisa eu posso repetir. Eu posso fazer uma pergunta? Dá para ouvir? Será? Tem que chegar um pouquinho mais perto para ficar melhor. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Isabel, sou aluna de psicologia. E eu tenho uma pergunta que eu vi lá que a procura por assistência psicossocial é só 9%, não é isso? Lá, quando a demanda chega lá. E aí eu queria saber se vocês acham que é baixa, porque realmente é isso mesmo ou é por falta de informação, assim, as pessoas não sabem que essa assistência é prestada lá, ou porque elas costumam procurar essa assistência em outros lugares, essas coisas assim. Fiquei meio com isso na cabeça. Eu acho que elas podem ficar à vontade já, né? Eu vou começar comentando um pouquinho. Posso falar? Pode sim, a gente vai pegar. Pode ir falando que a gente liga o microfone para. Sim, eu vi que gerou uma certa polêmica assim, em torno das nomenclaturas, né, nas divisões. É importante ressaltar que esses termos todos, a gente nunca vai conseguir englobar todas as expressões, né, as vivências da sexualidade, né? Por isso que a sigla completa é o LGBTQIAP+, e se incluir todas as letras, se eu não me engano, são 24. Então, a gente vai tentando nomear, definir essas experiências que, na verdade, elas são múltiplas, né? E conforme a história vai acontecendo, elas vão se modificando e elas vão se recriando. Então, alguém comentou aí sobre os gêneros fluidos, né? Que também é um termo que está sendo utilizado. Sobre a questão do não binário. Não binário também é uma identidade de gênero, né? Então, você tem como identidade de gênero, você pode ser um homem trans, um homem cis, uma mulher trans, uma mulher cis, mas você também pode ser não binário, não se identificar com nenhuma dessas opções. Você ter o gênero neutro, que também é chamado, ou você pode fluir entre os gêneros, que seria o gênero fluido, né? Então, são diversas nomenclaturas que vão surgindo, que vão tentando abraçar, acolher toda essa totalidade, mas que a gente sabe que nunca vão conseguir, né? Porque é diverso e está sempre se ampliando e está sempre se reeditando, né? Então, essa tentativa a sigla ser tão longa e a sigla dar espaço para cada letrinha também ao mesmo tempo, é para tentar ressaltar as características próprias de cada vivência, para tentar definir algo, né, para que a gente consiga entender, mas que é algo muito abrangente, né, muito variável de cada pessoa, como é que vai viver aquilo, né? Definir a gente nunca vai conseguir, as letrinhas vão continuar aí correndo. No começo era GLS, né? Aí depois ficou LGBT, o centro carrega essa sigla LGBT no decreto, às vezes a gente fica um pouco viciado em chamar LGBT, o LGBT+, aí o LGBTQIAP+,
e por aí vai andando, né? Porque isso aí está sempre se construindo, está sempre se reeditando mesmo. Então, a gente não se prender tanto a essas definições. Lógico que é importante a gente tentar entender essas mais comuns, mais populares, que está se falando mais no momento, mas saber que a gente vai estar sempre precisando se informar mais, né? A gente vai sempre estar precisando se atualizar, porque se a gente ficar fixo, né, nessas nomenclaturas e nessas formas de vivência, de experiência, a gente vai se perder também, né? A gente precisa ir caminhando junto nesse contexto histórico que está aí sempre trazendo novidades para a gente, né? Então, o gênero fluido, como o pessoal falou, o não binário, vão sendo termos que vão aparecendo. O queer, que vai sendo mais diferente, digamos, do que a gente já estava acostumado. No início, o GLS, né? Gays, lésbicas, todo mundo já meio que sabe quando a gente fala. Aí quando fala o pan, aí o pansexual já está um pouco mais novo, né? Já gera um pouquinho mais de dúvida. Pessoas transexuais, tem muita gente que ainda não entende, né? Quando a gente vai explicar transexuais, aí ainda tem dúvidas, ainda não consegue dissociar da questão da genitália, da questão biológica, a identidade de gênero, mas a gente vai tentando construir aí esse conhecimento com vocês, né? E em sociedade, conhecendo as pessoas e vivenciando, a gente vai aprendendo sempre mais, né? Sobre a forma que cada um tá vivenciando aí a sua identidade, a sua sexualidade, que é sempre múltiplo e diverso, né? E a gente deve conviver com isso. Bem, eu vou responder algumas questões aqui também. Sobre a questão visual, né? Eu não trataria dessa forma, assim, de que é uma questão visual, porque tem tantas questões que estão para além do que a gente enxerga, né? Nas sexualidades, na atração sexual, na identidade de gênero, no debate da identidade de gênero também, muitas questões relacionadas, inclusive, à própria sociedade, à formação sócio-histórica do nosso país, da nossa sociedade. Então, não considero que é apenas uma questão visual, né? Mesmo a atração sexual, ela se dá por muitas questões, tem muitas questões que envolvem isso. Então, não diria isso, que é por uma questão visual. Sobre a identidade social, acho que foi muito bem lembrado, no Estado a gente já tem a possibilidade de fazer, é uma carteirinha que não substitui a identidade, ela é branquinha, tem um design, um layout diferente, mas na frente vem com a foto atual da pessoa e o nome social. Na parte de trás vem o nome civil e a filiação. Na frente também tem os dados do RG e CPF. É gratuita a primeira via e a segunda via custa R$35. Tem sido um recurso importante também para o centro. A gente encaminha muita gente para o ITEP para fazer, mas é limitada, né? Porque não é uma documentação oficial que substitui a documentação civil. Mas, sem dúvida alguma, aí uma alternativa muito importante para as pessoas trans do Estado. Sobre a situação de prostituição, né? Alguém perguntou se a gente tem essa informação. Nós fizemos, como eu falei, um mapeamento da população trans e travesti. E aí a gente perguntou isso no mapeamento, né? As pessoas, se as pessoas se identificavam, né, com essa forma de geração de renda, digamos assim, de sobrevivência, na verdade, né? A situação de prostituição. E aí 12% das pessoas responderam. Então, 12% das pessoas que responderam ao mapeamento, que é referente não apenas às pessoas que são acompanhadas pelo centro, identificaram isso, né? Obviamente que a gente sabe que é um número, existe uma subnotificação dessa questão, porque, infelizmente, é o espaço que a sociedade
reserva às pessoas trans e travestis, né? A forma pejorativa, sexualizada, criminalizada com que a sociedade enxerga as pessoas trans e travestis as levam a essa forma de sobrevivência, porque elas não conseguem estar inseridas no mercado de trabalho e acabam tendo essa como uma única alternativa. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam os boletins da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, em que elas trazem dados muito importantes, onde, por exemplo, demonstra que 37% das pessoas trans e travestis do país não acessaram ao auxílio emergencial, que foi um auxílio que muita gente teve acesso, que muita gente conseguiu. Então, as pessoas não conseguiram esse percentual, né, muito relevante, 37%, não conseguiram por não ter documentação básica. Só para a gente ter uma ideia da realidade, né, dessas pessoas durante o contexto da pandemia. E uma outra coisa sobre a saúde mental. Aquele dado do relatório que realmente parece baixo é porque, assim, a pergunta era por que você procurou o centro? Então, quem procurou o centro porque queria o atendimento psicológico foi apenas 9%, realmente. Mas no decorrer do acompanhamento, a gente percebe que essa demanda ela é muito maior, né? Ela se agiganta, assim, porque acaba sendo uma necessidade de quase todo mundo também o acompanhamento psicológico. E aí eu não sei se eu expliquei, mas a gente não faz, né, as meninas psicólogas, as meninas pela intimidade, né, mas as profissionais psicólogas do centro, elas não fazem o acompanhamento terapêutico clínico, né, porque atuam de acordo com a abordagem psicossocial. Então, a gente encaminha as pessoas que precisam do acompanhamento terapêutico clínico para outras instituições. O ambulatório TT, que funciona no mesmo prédio do centro, tem uma psicóloga que acompanha as pessoas trans e travestis, e a gente tenta uma articulação com a rede, com as escolas, com as clínicas escolas das universidades, né, com alguns grupos um grupo que oferece uma escola de psicanálise também aqui de Natal. Então a gente encaminha para essas instituições para que as pessoas tenham acesso à terapia, né? Acho que foram essas as questões. Tamires respondeu a questão das sexualidades, acho que nem preciso mais falar. E é isso. Concluímos. Mais alguma questão? A Vanessa falou que quer falar comigo. Pode falar, pode ficar à vontade, Vanessa. Fernanda pode te passar meu número. Pessoal, aqui alguma questão ainda? Pessoal, vocês aí, tudo certo? Pronto. Então, pessoal, deixa eu comentar um pouquinho sobre a psicologia no centro, né? Acho que talvez seja uma curiosidade de vocês, né? Qual a atribuição do... Você fecha o áudio, por favor, Fernanda? Qual a atuação do psicólogo no centro, né? Então, Tamires, o que é que você faz lá no centro? Tudo isso que Luana falou, né? De atribuição do centro, tanto os psicólogos quanto os assistentes sociais realizam, seja o acolhimento, a escuta qualificada, as orientações, os encaminhamentos, estudos de caso, participação em palestras como essa, em oficinas, realização de grupos, né, grupo de famílias, grupos de usuários, tudo isso são atividades que a psicologia está envolvida, né, lá no centro. Mas é importante a gente destacar o caráter ético e político dessa atuação, né? A psicologia, ela não é neutra, né? Então, imagina se eu chegasse aqui e a gente comentasse sobre um centro LGBT que trabalha com a cura gay. Isso tem psicólogos que falariam.
Então, eu entendo que a minha atuação, ela é sempre política, ela é sempre engajada com direitos humanos, é uma coisa que não pode se dissociar da nossa profissão, é isso. Será que a gente poderia dar essa palestra numa escola para adolescentes? Será que a gente seria bem recebido pelos pais nas escolas? Ou se a gente adaptasse essa fala e discutisse com crianças numa escola, será que ia dar certo? Né? Então, assim, ainda é um tema envolto em muito conservadorismo e a psicologia tem esse papel, né, de estar questionando essas estruturas, de estar rompendo com ideias mais conservadoras, né, e abrangendo o ser humano, né, na sua totalidade, né, na sua diversidade. Então, para vocês, né, que são jovens estudantes da psicologia, fica essa reflexão aí sobre o nosso papel ético e político quando a gente ocupa esses espaços, né? Então, eu poderia realizar o grupo de pais, né? Já teve atendimento que a gente atendeu a mãe, por exemplo, e a mãe disse que a gente deveria tratar aquelas pessoas trans com a Bíblia. Aí já pensou se eu fizesse o grupo de pais com a Bíblia? Ou se eu fizesse o grupo de usuários numa perspectiva de cura gay ou de superação da transexualidade, um retorno à cisgeneridade? Então, a atividade é a mesma, né? Realizar um grupo de pais, ou realizar um grupo de usuários, ou fazer um atendimento, mas o nosso olhar crítico, né? O nosso compromisso com a diversidade, com os direitos humanos, é o que deve saltar aos olhos de vocês, né? Essa palestra poderia ser totalmente diferente. Ela poderia ser totalmente ao contrário do que a gente falou aqui. Mas ela não é, porque nós temos um compromisso que está claro, né, no nosso trabalho lá no centro. Então, é algo que vocês devem carregar, né, para o exercício profissional de vocês. Então, era isso que eu queria dizer. É porque para abrir o microfone eu tenho que ir lá, para fechar também, por isso que eu tenho que sair voltando. Com essa fala maravilhosa da colega Tamires, né? A gente vai fazendo esse fechamento. Eu acho que eu vi um comentário de Priscila, só que eu não consegui ler inteiro. Alguma coisa sobre clínica, né? Isso. A Priscila estava querendo saber se há barreiras para se ter essa abordagem clínica no centro, ou se tem esse desejo de ter, ou realmente é algo inevitável devido à abordagem diferente, mais social do centro. Ela botou assim, né? Você quer falar comigo? Quero. Feche o microfone, por favor. Tem muito eco aí na sala de vocês. Eu entendo que a clínica ela é muito importante, né, nos acompanhamentos, mas que o lugar dela acontecer não é exatamente no centro, né? A clínica psicológica ela deve ser ocupada pela saúde, né? Os psicólogos da saúde têm realizado esse trabalho, né? No caso, a psicóloga do ambulatório trans, ou seja, no CAPS, ou seja, o psicólogo da unidade básica de saúde, que a gente também encaminha. Eu acho que a clínica ela encontra outros lugares, né? Como a gente faz parte da assistência social, da política de direitos humanos, a gente busca trabalhar mais questões psicossociais mais coletivas. Também tentar coletivizar essas demandas para poder trabalhar e abranger um grupo maior, né, de pessoas. Então, a clínica é muito importante, mas eu entendo que não é o lugar dela acontecer lá no centro. Tem um lugar para ela, né, que não é lá. Infelizmente, né, muita gente procura, mas a gente tem os locais para onde encaminhar, né? Tem a rede, a gente precisa da rede trabalhando junta. Então, a gente tem o ambulatório, a gente tem o CAPS, a gente tem a UBS. Então, a gente encaminha para o local adequado, né? Dentro da política, né? Conforme a política está estruturada.
Um comentáriozinho só é de que isso mesmo que Tamires falou, a gente não faz, não oferece esse serviço no centro, mas o nosso acompanhamento, os grupos, a vivência dentro do centro, né, acaba tendo um caráter também terapêutico, no sentido do acolhimento, né, do cuidado. Então, nesse sentido, a gente acaba auxiliando também as pessoas ao exercer o nosso serviço, a nossa atuação profissional dessa forma, né? Então, acaba sendo um lugar que tem um sentido terapêutico, digamos assim, também, né? Embora não seja a terapia clínica. Eu adoro essa discussão, já fiquei aqui estimulada. Se não fosse só ficar indo para lá e para cá, eu ia estar falando nem uma louca. Mas, justamente, eu acho que essa que Luana falou e Tamires, na verdade, são duas faces da mesma coisa, né? Quer dizer, eu acho que tem uma confusão entre trabalhar a saúde mental ser só com psicoterapia tradicional. Então, a gente pode trabalhar a saúde mental de várias formas, né? Inclusive dando acesso a direitos, tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo, porque, por exemplo, o auxílio emergencial estava lá, mas pode ter tido gente que não acessou esse auxílio e com um documento que não corresponde, né? A forma como a pessoa se vê pode ser uma coisa constrangedora, sei lá, né? Para pegar aí uma questão hipotética, né? Então, eu acho que tem essa confusão e também a gente entender que realmente existem diferentes setores, né, que é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante nas aulas, né? Setores e tipos de atuação, todas elas com saúde mental, mas várias delas que né, que não necessariamente vão obedecer ao modelo da psicoterapia tradicional clínica. Inclusive, a psicoterapia não precisa estar nesse modelo, ela pode ser, como a Luana falou, né, em grupo, ela pode ser coletivizada, ela pode acontecer em outros equipamentos. Então, eu acho que tem uma discussão muito rica aí, que sai dessa pergunta, Priscila, que é muito legal, né? Mas que nos leva, eu acho que no horizonte, a pensar a saúde mental como algo mais amplo. Eu acho que essa é uma questão, coletivizar as questões, né? Eu acho uma questão importante. Ainda mais, vocês estão me escutando? Eu acho que tem que chegar meio perto. Eu grito. Inclusive, essa discussão é importante porque a gente está no mês, né, que fala Setembro Amarelo, mês de discussão da saúde mental, e a gente só pensa em psicoterapia, só falar em psicoterapia. Mas, às vezes, a psicoterapia não resolve todos os problemas, não resolve a fome, não resolve tipo, a falta de um lugar para você morar. Então, são todas essas questões que a gente precisa tratar. Exatamente, perfeito. Né? Quer dizer, são muitas questões que desenrolam dessa reflexão. Né? Pois é isso, acho que por hoje, né? A gente estava aqui aplaudindo, não sei se vocês escutaram, mas a gente aplaudiu, a gente vai dar um aplauso aqui, daqui a pouquinho, coletivo. Mas, novamente, reforçar, agradecer, né, a presença de vocês. Foi muito rica a discussão. E a apresentação muito completa, quer dizer, a gente já estava lá dentro do centro, né? Então, assim, a gente agradece muito, se disponibiliza para o que necessário for aqui por parte do UNE, e também eu aqui por parte do CREAS. E logo, 4D, pode crer. Então, com isso a gente se despede, mas articulando, né? Articulando. A gente também tem um projeto que é o Articular Rede, acho que tem a ver com isso, né? Articular as redes, colocar as redes em contato, trazer essas discussões para a academia, né? Como uma forma de se posicionar ética e politicamente, né? Do ponto de vista da nossa profissão. Então, por isso a gente finaliza novamente agradecendo e com aplausos agora, finalmente vocês podem escutar. Muitíssimo obrigada, gente.
Então, Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Quero pessoal. conhecê-los presencialmente, de verdade. Foi ótimo o encontro. Muito obrigada. acho que deu, né?